método de interpretação bíblica chamado método histórico crítico que eu recomendo que você nunca use para poder entender as Escrituras. Em resumo, o método histórico crítico tenta dizer, através da razão humana, o que na Bíblia é verdadeiro e o que na Bíblia não é verdadeiro. Ou seja, é muito ilógico e contraditório usarmos um método contrário ao próprio texto bíblico para interpretar a própria Bíblia. Então não tem lógica. O problema não é o método ser histórico, o problema é o termo crítico. Porque a partir do momento que o método se declara como histórico crítico, ele está querendo dizer que há coisas na Bíblia que são mitológicas, que o sobrenatural na verdade não existe, que é simbólico e tudo mais. Então você não deve se utilizar dessa metodologia, até porque há teólogos que infelizmente, que na minha opinião não considero na verdade teólogos bíblicos, né? Há teólogos que usam esse método de interpretação, alguns usam obviamente de forma equilibrada, mesmo que eu não veja a princípio como fazer isso, há muitos teólogos sinceros, mas há teólogos que usam o método histórico crítico tendo como base a razão humana. E a razão humana agora diríamos assim, é quem define o que na Bíblia existiu, o que não existiu, o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Ou seja, a razão humana está acima da razão divina, está acima da revelação divina nas Escrituras. E por causa desse método histórico crítico, várias porções da Bíblia são questionadas, né? Inclusive a existência de vários personagens. Um desses personagens, na verdade, é Davi, né? Muitos dizem que Davi, na verdade, não existiu como personagem. Entretanto, nós temos evidências arqueológicas, sim, de que Davi existiu, e mais importante do que isso, Jesus Cristo, o homem que dividiu a história e que cremos ser Deus, ele confirmou a historicidade de Davi. Então eu vou mostrar essas duas coisas para você. Primeiro, vamos para a questão arqueológica. Os estudiosos viram em 1 Samuel 17 uma descrição de um lugar onde ocorreu uma batalha entre os filisteus, não é? Onde os filisteus se ajuntaram com as suas tropas para guerrearem contra Judá. Essa região na Bíblia é chamada de Socó e Azeca e fica em Defes Damim. O que acontece? Os arqueólogos descobriram que o sítio de Quirbete Queiafa está localizado atualmente nas colinas, exatamente na área do acampamento israelita deste capítulo de 1 Samuel 17. E escavações neste local revelaram a existência de uma fortaleza muito forte, da época de Saul e de Davi, com vista para o vale. Também foram encontrados 2 portões do mesmo período de tempo nessas escavações. E como a maioria das cidades de Israel, né, tinha apenas um portão, esses 2 portões encontrados podem ajudar a identificar este local como sendo Saaraim, que é descrito em 1 Samuel 17:52, que em hebraico significa 2 portões. Outra descoberta ocorreu em 2008 e também 2013. Respectivamente, foram encontradas 2 inscrições que muitos acreditam que representam a mais antiga escrita hebraica que já foi descoberta. E esta segunda inscrição menciona o nome de Esbaal, o mesmo nome de um dos filhos de Saul, ali em 1 Crônicas 9:39. Outra descoberta interessante foi a de 1993. Em escavações realizadas na cidade de Tel Dan, no norte,
arqueólogos descobriram uma inscrição enorme escrita pelo rei Hazael de Damasco, que registrou nessa inscrição a sua vitória sobre o rei de Israel e o rei da casa de Davi. Ou seja, a dinastia de Davi foi descrita na Bíblia dessa maneira, da mesma forma que esta inscrição descoberta na escavação arqueológica. Então isso nos mostra, nos acrescenta evidências arqueológicas poderosas de que Davi existiu historicamente, exatamente como a Bíblia o declara. Mas eu vou finalizar com o argumento final que para mim é o mais forte e importante, que é a confirmação de Jesus Cristo. Em outros textos também, mas eu vou citar especificamente um. Em Mateus capítulo 12, quando Cristo estava discutindo com os fariseus quanto à forma correta de se observar o sábado, no capítulo 12 de Mateus, Jesus Cristo demonstra claramente, enquanto ele argumenta a favor da maneira correta de se guardar o sábado, ele demonstra claramente que Davi era um personagem histórico para ele. Por exemplo, no verso 13 ele diz o seguinte de Mateus 12: Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando ele teve fome e os que estavam com ele? Como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Então você percebe, para o Senhor Jesus Cristo, além de nós termos estas evidências arqueológicas, nós temos o maior de todos os argumentos, que é a afirmação de Jesus Cristo de que Davi foi um personagem histórico. Então tenha cuidado com certos métodos que se dizem métodos interpretativos da Bíblia, que na verdade não são métodos corretos para interpretar a Bíblia. Como que um método chamado histórico crítico, que já tem o pressuposto de criticar a Bíblia, digamos assim, fazer uma crítica, não é, para tentar demonstrar aquilo que é e não é verdadeiro. Como um método desse pode ser realmente eficaz para a compreensão da Bíblia? Na verdade, nós temos que fazer uso da própria Bíblia como sua própria intérprete. Por isso que nós usamos, entre os métodos disponíveis, principalmente o método histórico gramatical, né? Vemos sim, temos que fazer uma análise da história, temos que entender sim como que as coisas acontecem nas escrituras, por que estão escritas daquela forma, mas não podemos colocar a razão humana corrompida pelo pecado e que usa apenas 10% de sua capacidade para julgar o que na palavra de Deus é verdadeiro e o que não é, o que é real e o que é mitológico. Isso seria um absurdo. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo e eu espero contar aí com a sua companhia. Um forte abraço, Deus te abençoe e até lá. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, né? Porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. E eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube, né? É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, né? Para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, né? Adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para você. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, não é? Vá também aqui no link, na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas eu estarei fazendo para este grupo. Bom, então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, né, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero você, entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração. E estou lhe aguardando.